Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Para você que acompanha o ABC em Off Sport, edição desta segunda-feira, 4 de março de 2024, se vê um cenário diferente hoje, remotamente eu, Leandro Amaral, Anderson Afonso, Matheus Rocha, mas todos ligadinhos, né? Primeiro, até para a gente assumir publicamente, porque o Matheus até nos provocou, falou, olha, o Corinthians vai estar fora na segunda-feira e vocês não vão querer fazer o programa. Estamos aqui firmes, fortes, apostos, mesmo com a eliminação do Corinthians, né? O Corinthians passou por um jogo emocionante com o Santo André no final de semana, ganhava por 2-0, o Ramalhão empatou e no finalzinho o Corinthians conseguiu dar o placar final 3-2, mas não foi o suficiente, porque a Inter de Limeira ganhou e o Corinthians matematicamente não consegue mais a classificação, então o Corinthians está fora da fase final do Paulistão. Por outro lado, a Portuguesa, que há quase 40 anos não se classificava, a Portuguesa garantiu a segunda vaga no Grupo A, então está classificado junto com o Santos. Próximo jogo, Santos e Portuguesa em relação à fase do mata-mata do Paulistão. Mas que ainda terá no próximo domingo, dia 10 de março, a rodada final. Todos os jogos às 4 da tarde. Então, Corinthians fora, Palmeiras também classificado. Aliás, o Palmeiras está em primeiro no grupo geral, aí na contabilidade geral do campeonato, o que deve promover vantagens nas próximas fases. O único paulista, além do Corinthians estar eliminado, o São Paulo, que está aí brigando ponto a ponto com o Novo Horizontino e o São Bernardo. Destes três, 2 se classificarão e 1 ficará fora. Mas o ABC chega para essa última rodada, e esse é o nosso grande destaque aqui, depois quero ouvir o Anderson e o Matheus. O ABC chega com chance de classificação por parte do Água Santa de Diadema e do São Bernardo, e com chance de sair do rebaixamento no caso do Santo André. Vamos lá, começar pela parte de baixo da tabela. O Santo André atualmente é o lanterna do Paulistão. O Santo André, para se safar do rebaixamento, precisa vencer a Ponte Preta em casa no domingo, no Bruno Daniel, e torcer pelo tropeço do Ituano, o Ituano que joga com o São Paulo fora de casa, ou seja, o Ituano não pode ganhar, pode até empatar com o São Paulo, só não pode ganhar. No caso do Guarani, que joga com o Bragantino, o Red Bull Bragantino, o Guarani sim, aí não pode vencer e nem empatar. Para o Santo André, seria bom o Red Bull Bragantino ganhar do Guarani, a não ser que o Santo André goleie a Ponte Preta. Se o Santo André não quiser golear a Ponte Preta por mais de 5 gols, aí sim tem que vencer e torcer para o Guarani perder do Bragantino. Então, o Santo André tem que ganhar em casa da Ponte Preta, torcer por um tropeço, um empate no mínimo do Ituano, uma derrota contra o São Paulo, e aí sim o resultado mais complicado, que é o Guarani perder para o Bragantino que já está classificado para a próxima fase. No caso de São Bernardo, né, do time do Tigre, o São Bernardo precisa, fora de casa, vencer o Mirassol que não almeja mais nada no Paulistão, e torcer por um tropeço de um dos dois, ou do São Paulo, que joga com o Ituano, ou então do time do Novo Horizontino, que joga com a Portuguesa. Então são 3 times brigando por 2 vagas, Novo Horizontino, São Paulo e São Bernardo. Então o São Bernardo precisa ganhar do Mirassol fora de casa e torcer aí por uma derrapada ou do Novo Horizontino ou do São Paulo. No caso do Água Santa, aí é uma combinação mais direta possível e que envolve o ABC. O Água Santa tem que ganhar em casa do Corinthians, o Corinthians que não almeja mais nada no campeonato, então a Água Santa tem que ganhar do Corinthians no domingo e torcer para o Santo André vencer a Ponte Preta, aí o Água Santa se classifica à próxima fase. E vocês, hein? Façam suas apostas. Santo André vai conseguir fugir do rebaixamento? E dos 2 que podem se classificar, os 2 vão se classificar, o Netuno e o Tigre? Ou um dos 2 só vai passar, hein? Quero que façam suas apostas aí. Alguma surpresa em relação aos times grandes, além do Corinthians que está fora? Quero ouvir também Anderson Afonso, quero ouvir Matheus Rocha. O que vocês acham? Um abraço, meus amigos. Passo o bastão para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Penúltima rodada do Campeonato Paulista, muitas emoções nesse final de semana, né? E a gente começa falando das equipes aqui da região do ABC, lamentando o Sport Clube Santo André, né? Que mais uma vez carrega a lanterna do campeonato, segue com 5 pontos e efetivamente rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista no ano que vem. Uma campanha sem vitórias, o Santo André que foi muito
forte, resistente, se entregou no jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena no último sábado, resistiu ao Corinthians, que também não está jogando muita bola, né? Mas o Corinthians fez 2-0, o Santo André buscou um empate e depois acabou tomando gol no finalzinho. Gol que teve o roteiro natural do que acontece via de regra com o Corinthians, né? Gol nos acréscimos, vitória em cima da hora, e que deu um respiro lá para o time sonhar com a possibilidade de classificação. Mas estava muito difícil, né? O Corinthians já tinha praticamente entregue a sua classificação quando perdeu para a Ponte Preta na outra rodada na Neoquímica Arena. Mas, de qualquer forma, atrapalhou ainda mais os planos do Santo André, que buscava lá uma vitória para tentar escapar da zona de rebaixamento, mas, infelizmente, o Santo André vai jogar a segunda divisão no ano que vem. E a vitória, então, não serviu para o Corinthians, que no próprio sábado já ficou sabendo que não conseguiria avançar depois da vitória da Inter de Limeira sobre a equipe do Ituano, né? Deu um pouquinho de esperança ainda, porque logo na sequência Portuguesa e Mirassol jogaram no Canindé e o Corinthians torcia contra o Mirassol, que acabou perdendo a partida. E a vitória da Lusa, que chegou a estar perto da zona de rebaixamento, serviu para que a equipe do Canindé conseguisse, depois de muitos e muitos anos, avançar para uma fase final do Campeonato Paulista. A Portuguesa, que durante muitos anos foi considerada time grande em São Paulo, né? Jogos entre Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo contra a Portuguesa eram considerados clássicos nas décadas de 60, 70, 80 e até os anos 90. Depois a Portuguesa teve uma trajetória aí descendente, mas conseguiu, com a vitória do sábado, garantir a sua classificação, porque a Portuguesa, na classificação do Grupo A, não pode ser mais alcançada nem por Ituano, muito menos pelo Santo André. O Ituano tem 6 pontos, também vai jogar a segunda divisão, e a Portuguesa com 10 pontos, 12 pontos longe do líder Santos, mas conseguiu a sua classificação, então vai jogar com a equipe do Peixe na próxima fase, independente aí dos resultados da última rodada. No grupo B, destaque para o clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Morumbi. O São Paulo e o Palmeiras empataram 1-1, São Paulo saiu na frente, Palmeiras empatou, jogo legal, jogo bom, bastante movimentado, e o Palmeiras vai jogar ou com Ponte Preta ou com Água Santa. A equipe do ABC, a atual vice-campeã paulista, ainda respira, mas tem pouquíssimas chances de passar. Qual é a situação? O Água Santa joga contra o Corinthians. O Água Santa queimando o jogo, né? Mas o jogo não será em Diadema, será em São Bernardo, no estádio 1º de maio, no próximo final de semana. O Água Santa precisa vencer o Corinthians para chegar a 5 vitórias e torcer para a Ponte Preta perder para o Santo André, já rebaixado. O jogo é no estádio Bruno José Daniel. Então, situação bastante difícil para a equipe do Água Santa, mas que ainda respira com essa possibilidade de classificação. O Guarani já era com 7 pontos no grupo B. Deixa eu ver a classificação agora do grupo C. Grupo C é o grupo do Corinthians, está lá carregando a lanterna do grupo com 13 pontos, depois mesmo vencendo o Santo André no sábado, né? O Mirassol com 14 e a Inter de Limeira com 17. Então, mesmo que o Corinthians vença o Água Santa na rodada final do Paulistão, chegará a 16 pontos, então não tem mais chances. Bragantino e Inter de Limeira farão esta semifinal do Grupo C no avançar do Campeonato Paulista. O Bragantino, inclusive, venceu o Santos por 1-0 neste domingo, né? E impediu que o Santos pudesse continuar brigando para ser o primeiro colocado geral, porque o Palmeiras é quem está com essa posição agora. O Palmeiras tem 25 pontos e o Santos 22. Ainda tem chances do Santos ser o time com mais pontos se vencer desde que o Palmeiras perca. O Santos tem 7 vitórias, o Palmeiras também 7 vitórias. O Palmeiras é a única equipe invicta no Campeonato Paulista de 2024. Grupo D, o São Paulo, hein? O São Paulo é líder, mas olha que o Grupo D é a chave mais emocionante desse Paulistão. O São Paulo tem 19 pontos, 5 vitórias. O Novo Horizontino tem 19 pontos,
5 vitórias. O São Bernardo tem 18 pontos e 5 vitórias. Olha que interessante, né? Então, a última rodada é que vai definir aí o que vai acontecer neste grupo. Botafogo com 12 pontos não tem mais chances de classificação, mas é muita emoção. Porque aí, ó, vamos dar uma olhada nas partidas que fecham o Campeonato Paulista, a rodada do próximo final de semana. Jogos marcados, em princípio, para 4 horas da tarde. Então, tem Água Santa e Corinthians, que a gente já comentava. Tem Santos e Inter de Limeira, né? O Santos já classificado a Inter também, então aí não vai mudar muita coisa. Santo André e Ponte Preta, jogo importante para a Ponte Preta, basta um empate para que a Ponte garanta a sua classificação à próxima fase. Tem Mirassol e São Bernardo, aí sim, os jogos desse grupo D, né? Que envolvem os times que estão brigando. O São Bernardo joga contra o Mirassol fora de casa, só que o Mirassol já está fora, né? O Mirassol já está desclassificado. O São Paulo vai jogar contra o Ituano, fora de casa. O Ituano já rebaixado. E aí tem o Novo Horizontino, que vai jogar contra a Portuguesa em casa. A Lusa já classificada e o Novo Horizontino precisando da vitória para poder avançar. O Novo Horizontino depende exclusivamente dele. Ele e o São Paulo dependem apenas de vitória, mas como são só 3 times, né? Então você tem aí algumas variáveis interessantes que vão merecer atenção no próximo final de semana, na rodada final do Paulistão. Palmeiras joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Palmeiras joga em casa, já classificado, e o Botafogo já eliminado. É o resumão da penúltima rodada do Campeonato Paulista. Para vocês que nos acompanham aqui no ABC em Off Sport, um grande abraço, sigam conosco, sigam acompanhando aí os nossos conteúdos e vamos acompanhar par e passo as emoções do Campeonato Paulista. Times como o Corinthians, por exemplo, só pensando na próxima competição, né? O Brasileirão que vem aí, a Copa do Brasil, que competição em que o Corinthians está ainda, né? Eu digo ainda porque o time vai muito mal. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Grande abraço a todos, Matheus Rocha, Leandro Amaral, toda a nossa equipe do ABC em Off Sport. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Abração, tchau! Fala pessoal, beleza? Hoje aqui num formato um pouco diferente, a gente não tá no ao vivo, né? Então, gravando aqui para fazer o resumo da rodada. A rodada que começou maravilhosamente bem com a eliminação do Corinthians, né? Ah, eu fiquei muito triste, nossa senhora. Chateadíssimo com um co-irmão numa situação dessas, meu Deus do céu. Um jogo que foi um jogo bom, né? O Santo André conseguiu empatar no último minutinho ali, na esperança nessa briga pelo rebaixamento, e aí o Corinthians no último minuto, de verdade, né, lá nos acréscimos, sacramenta a vitória, dá aquele sopro de esperança pro Corinthians seguir vivo, dependendo ainda do Mirassol e da Inter de Limeira. O Mirassol ainda ajudou, conseguiu perder o jogo para a Portuguesa, que não ganhava de quase ninguém. Luzinha que, depois de 30 anos se classificou pro mata-mata, voltou, graças a Deus, até uma série no Brasileirão, vai jogar a Série D, se Deus quiser, vai ser a reconstrução da Portuguesa, que todo mundo gosta da Lusa, né? É um time simpático a todo mundo. E aí o Corinthians nessa, ainda, vamos lá que vai dar. A Inter de Limeira sacramentou a eliminação, que não começou agora, né? Eu acho que o Corinthians tem que estar chateado, óbvio, né? Não pode nunca ficar feliz com uma queda dessa, não pode achar normal, mas é um time que está em ascensão, está crescendo. Eu acho que pode ser um time que não vai passar tantos perrengues. Não acredito que seja um time que vai brigar por grandes coisas nesse ano, mas não acho também que vai passar tantos perrengues. Nessa daí teve o clássico onde o São Paulo foi, na minha opinião, altamente prejudicado. Eu acredito que foi pênalti pro Palmeiras, sim. Eu acho que a bola já sai da cabeça do Murilo quando o Rafael soca, mas não ter dado a expulsão do Richard Rios, pra mim, com VAR é loucura. E também acredito que tenha tido um pênalti em cima do Luciano. O zagueiro do Palmeiras, o Murilo, ele dobra a perna do Luciano com a perna dele. Então eu acho que o São Paulo foi altamente prejudicado nesse jogo, com duas decisões contrárias ele que impactam grandiosamente no jogo, né? Não à toa o Casares fez aquele vídeo muito irritado, que é meio bobo, mas infelizmente a gente sabe que é importante no meio do futebol para fazer pressão no árbitro, para numa próxima rodada o negócio é diferente, tá? Então a gente sabe que é importante essas coisas. Sobre a parte da assessoria de imprensa lá, da coletiva, eu acho bobo, eu acho que o São Paulo tem que ceder, eu acho que tem que ter um padrão, a Federação Paulista tem que ceder, tem que ter um padrão, porque também é um absurdo o Palmeiras
não soltar a sala de imprensa para os outros times, que eu nem sabia, mas eu descobri ontem que o pessoal faz um puxadinho, então também isso é inaceitável, mais um estádio novo que nem o Allianz Parque, por mais que falam que a sala que era do visitante virou parte da sala de troféu do Palmeiras, mas tem que buscar uma solução para ter a sala de coletiva tanto do Abel, tanto dos visitantes. É absurdo não ter, mas também não acho que o São Paulo fez certo então aqui a gente também vai te tratar mal. Muito disso veio pelas polêmicas do jogo. Se o São Paulo tivesse ganho o jogo, se não tivesse tido nada assim, não tivesse tido aquele entreveio com os auxiliares do Abel, o Palmeiras teria feito a coletiva dele normalmente. Mas eu acho que isso tem que partir da Federação Paulista, colocar ali um padrão de, olha, os estádios têm que ter isso, certeiro que antes do jogo já tem que estar pronto, para não ter esse tipo de entreveio. E nesse daí, com empate, o São Paulo segue vivo para brigar a classificação, mas num grupo que está totalmente embolado, né? O São Paulo com 19 pontos, o Novo Horizontino com 19 pontos e o nosso querido São Bernardo com 18. Então tá todo mundo ali embolado, o São Bernardo tem chance de classificar ainda, o São Paulo e o Novo Horizontino também, tá tudo muito embolado ali, então isso que vai ser legal de ver. E os jogos são interessantes, né? O Mirassol pega o São Bernardo, né? Então é difícil porque o São Bernardo vai pegar um time complicado e fora de casa. O Novo Horizontino pega a Portuguesa, que já está classificada, então isso é ruim para o São Bernardo, né? A Lusa já vai estar num esquema, acho que de mais, vamos poupar para pegar o Santos depois, e vai jogar lá em Novo Horizonte. E o Mirassol pega o São Bernardo fora de casa, o Mirassol ainda disputando, então assim, ficou mais complicado para o São Bernardo, até porque o São Paulo pega o Ituano brigando para não cair. Eu acho que São Paulo e Novo Horizontino devem ganhar os jogos deles e aí fica difícil, o São Bernardo não consegue fazer mais nada, né? O Santo André aqui, vivo na luta contra o rebaixamento, mas também acho improvável a gente conseguir escapar, infelizmente, porque o Ituano acho que até deve perder para o São Paulo, então o Santo André tem que ganhar da Ponte Preta, que está brigando para a classificação lá no Moisés Lucarelli, então assim, não é um jogo fácil, o Santo André não tá indo bem para eu acreditar nessa reviravolta, sabe? Então eu acho que infelizmente teremos mais notícias para o nosso ramalhão. E aí nessa meio que vai todo mundo junto, né? Porque se a Ponte Preta ganhar do Santo André, o Água Santa também automaticamente fica eliminado. Então eu não estou muito animado e não estou prevendo uma rodada muito boa para os times do ABC, não. Eu acho que tem grandes chances do São Bernardo e do Água Santa não classificarem e do Santo André ser rebaixado, infelizmente, no Paulistão. Beleza, galera? Obrigado aí, vamos ver essa última rodada que vai pegar fogo. E aí, semana que vem, a gente passa a régua já falando do mata-mata. Valeu!